A entidade representativa dos advogados paraibanos, a OAB, já está em pleno processo de escolha do seu novo presidente. Tem 3 pré-candidaturas, mas a Ordem dos Advogados do Brasil já está trabalhando para formatar como vão ser as eleições deste ano, previstas para acontecer lá em meados do próximo mês. Acompanhe. As eleições em todo o sistema da Ordem dos Advogados do Brasil estão previstas para a segunda quinzena de novembro. Assim, serão escolhidos os representantes da Ordem nos 27 estados, através das seccionais, subseções, caixas de assistência e também do Conselho Federal da OAB. Em 6 estados, a Ordem realizará pela primeira vez eleições virtuais. Mas aqui na Paraíba, o modelo de votação será o tradicional, permanece de forma presencial. Segundo a atual presidência, os modelos aplicados nos demais estados vão servir como base para futuras eleições. Enquanto isso, os mais de 19 mil advogados aqui da Paraíba têm legitimidade para presidir a diretoria, bem como atuar nas 51 comissões que compõem a OAB em prol da sociedade. Paulo Maia, que preside a OAB Paraíba há 2 triênios, decidiu não concorrer a mais uma eleição e dará apoio ao pré-candidato Arrisson Targino, que atualmente é conselheiro federal pelo estado. Esse processo eleitoral ele já está próximo de ser deflagrado, quando será publicada a comissão eleitoral, depois em seguida se lançará o edital de abertura das inscrições. Quando for lançado o edital de abertura das inscrições, a partir do registro da chapa, começa oficialmente a campanha com as chapas registradas, podendo fazer a propaganda eleitoral das chapas, dos candidatos, e na segunda quinzena de novembro, entre o dia 16 e o dia 30, uma dessas datas deverá ser já marcada o dia da eleição no Estado. É assim que o processo, do ponto de vista cronológico e de atos, ele se desenvolve. Em meio ao cenário político e posições partidárias de Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Maia analisa que a imparcialidade ideológica é fundamental para a ocupação de lideranças. Nós encontramos no seio da OAB pessoas que refutam, que não concordam com a postura do presidente Felipe Santa Cruz ao adotar sua maneira de se externar enquanto presidente da OAB, outros que entendem que a OAB está cumprindo por ele seu papel constitucional. Então, é algo sempre muito controvertido falar algo dessa natureza. Eu, preferencialmente, ao longo desses 2 triênios, optei por me manter, enquanto presidente da OAB da Paraíba, uma neutralidade política. Minhas manifestações políticas, elas não têm cor, elas não têm partido, elas são institucionais, porque a OAB, no meu entender, respeitando, obviamente, de outros presidentes seccionais, do próprio presidente Felipe Santa Cruz, é de defender uma instituição não inodora, não uma instituição que seja, como é que nós podemos dizer, asséptica, mas uma instituição que ela parte de princípios e de valores constitucionais, que são caros para pessoas de direita, de esquerda e de centro, que é o que está na Constituição Federal. Para o futuro presidente da OAB Paraíba, a casa será entregue com avanços na participação efetiva da mulher advogada, criação de subseções e a valorização das prerrogativas da classe. A OAB se tornou mais democrática. Eu não estou julgando o passado com a régua do presente, porque tudo tem seu tempo e sua maneira de se avaliar do ponto de vista cultural e socioeconômico. Mas a OAB já foi uma entidade mais fechada, até porque a advocacia era mais fechada. Hoje, com a advocacia, com 1.300.000 advogados vindo de todas as classes sociais, de todas as origens, a OAB não poderia ficar refém da participação desses advogados. Então, hoje, a participação na OAB ela é feita por qualquer advogado e qualquer advogada que dela queira participar. Nós democratizamos o acesso à OAB pelos advogados e advogadas, não precisando fazer nenhuma avaliação maior que não seja a inscrição nela. Tá aí, como o presidente falou, ainda estamos nesse processo de pré-inscrição. Por isso, nós dizemos que tem 3 pré-candidatos que já se apresentam para a disputa pela presidência da OAB aqui na Paraíba.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, deve ter uma das mais acirradas disputas dos últimos anos. Até agora, 3 pré-candidatos já se lançaram na busca pelo voto dos advogados. São eles: Arrisson Targino, Maria Cristina Santiago e Raoni Vita. Arrisson Targino tem apoio do atual presidente da entidade, Paulo Maia. Arrisson promete defender o respeito e o cumprimento das prerrogativas da advocacia. Ele é mestre em Direito, já exerceu inúmeras funções públicas como Procurador-Geral do Estado, Secretário de Educação e Secretário de Segurança Pública. Também foi juiz do TRE da Paraíba, diretor da Faculdade de Direito da UEPB e integrou o Conselho Universitário da UEPB e da PUC. Na área acadêmica, leciona no Unip e na Universidade Federal da Paraíba. Na OAB-PB foi vice-presidente na gestão de Arlindo Delgado, assumindo interinamente o comando da instituição por quase 1 ano. Atualmente é conselheiro federal da OAB pela Paraíba. Iremos buscar sempre garantir uma OAB que represente a todas e a todos, que esteja de fato aberta à jovem advocacia e à mulher advogada numa relação horizontal e de efetiva participação democrática nos destinos da ordem. Iremos sempre buscar o aprofundamento da luta em defesa das prerrogativas da advocacia, a luta em favor de bandeiras comuns a toda a sociedade e, sobretudo, buscarmos nos preparar, enquanto instituição, enquanto pessoas advogadas e advogados, para os desafiantes momentos do presente, tempos de inteligência artificial, tempos de mudança. A advogada Maria Cristina Santiago, conhecida por Kil, quer trazer a advocacia militante do Estado para dentro da OAB e afirma que o momento é de valorizar a profissão da categoria e assegurar as condições mínimas para o exercício da prática advocatícia. Maria Cristina Santiago diz que a advocacia paraibana necessita de cuidados mais específicos. Kil é advogada e atua na área de família e sucessões. É doutora em Direito pela UFPB, professora do Unip e foi conselheira seccional em 2015. Atualmente preside o Instituto Brasileiro de Direito de Família na Paraíba e é integrante efetiva da Comissão Nacional de Direito de Família e Sucessões do Conselho Federal da OAB. Sou advogada e estou lutando por uma OAB justa e verdadeiramente inclusiva. Represento em 90 anos a primeira pré-candidatura de uma mulher à presidência da Seccional Paraíba, com a força da ideia de que somente haverá cidadania se o debate for travado de forma igualitária. É momento de se pensar na advocacia. Eu me preparei para este momento e quero seguir em frente com transparência, honestidade, igualdade e inclusão. Eu sei fazer e vou fazer. Raoni Vita é o outro pré-candidato a presidente da OAB-PB. Ele é mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos, já atuou como observador internacional nas eleições gerais dos Estados Unidos mexicanos. Advogado militante, atualmente preside o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba. Com larga experiência em direito eleitoral, administrativo, constitucional e processual civil. Já foi procurador-geral do município de Bahia, vice-presidente do OAB-PB entre 2016 e 2018 e é integrante da Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo do Conselho Federal da OAB. A nossa candidatura à presidência da OAB da Paraíba é um projeto coletivo. Ela é resultado de um sentimento amplo na advocacia paraibana, o desejo de mudar os rumos que a ordem tomou nos últimos anos. Hoje, nós temos uma OAB que nem cuida da jovem advocacia e nem dos advogados e advogadas mais experientes. Uma ordem que nada faz para impedir abusos e violações das nossas prerrogativas. Nós precisamos de coragem para debater os temas importantes, como é o caso dos indeferimentos excessivos de justiça gratuita, das altas custas do judiciário paraibano e da redução do horário de expediente nos nossos fóruns. As eleições para presidente da OAB-PB estão agendadas para ocorrer no próximo dia 18 de novembro.
Aí vai ser uma eleição acirrada, uma disputa acirradíssima, como nunca vista nos outros anos em que houve essa disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba.